Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos para mais uma das nossas aulas do terceiro ano, ok? Dessa forma agora com a equação da reta, tá certo? A gente já viu aí a parte introdutória da geometria analítica, já vimos distância entre dois pontos, alinhamento, a área do triângulo. Agora vamos passar para um dos tópicos principais da geometria analítica, que é a equação da reta. Então, pessoal, uma equação de uma reta, ela é dessa forma aqui. Vamos, por exemplo, aqui uma equação de exemplo aí. Isso é uma equação de uma reta. Você vai ter o termo x e o termo y, certo? Sendo os pontos dessa reta, os pontos genéricos. Para que um ponto esteja sobre essa reta, eles têm que satisfazer a essa condição aí, tá certo? Essa aqui é a equação chamada equação reduzida da reta. Tem a equação geral e a equação reduzida. É um detalhezinho bem simples, tá certo? Então, com a equação de uma reta, eu posso localizar essa reta no plano cartesiano, tá certo? Ou então, dado uma reta no plano cartesiano, eu posso achar a equação da reta, ou dado dois pontos dessa reta, eu consigo achar a sua equação. Dado um ponto e a sua inclinação, eu posso achar essa equação também, tá certo? Então, com a equação da reta, você tem praticamente a reta em mãos, ok? Então, vamos desenhar, localizar essa reta aqui no plano cartesiano. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu tenho uma reta, a equação da reta, basta eu atribuir um valor para x e achar o valor de y. É como se fosse a função. Se vocês lembrarem lá da função afim, da função do primeiro grau, você tem uma equação dessa forma aqui. E o gráfico dessa função é justamente uma reta, tá certo? Então, na verdade, nós estamos falando da equação, da função afim, tá bom? Então, vamos lá. Vou desenhar essa reta aqui. Então, eu vou atribuir valores a x. Por exemplo, quando x for 0. Quando x for 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, o y é 1. Então, o ponto 0 e 1 pertence à reta. Tá certo? Localizando o ponto 0, 1. Bem aqui, não? Aqui é o ponto 0, 1. Tá? X é 0, y é 1. Se o x for 1, fica assim, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, o ponto 1, 3 pertence a essa reta. Localizando o ponto 1, 3, né? X vale 1. E y vale 3, então seria esse ponto aqui. E com dois pontos eu consigo desenhar qualquer reta. Aliás, por dois pontos, né, passa uma única reta, tá certo? Então, nesses dois pontos aqui só pode passar uma reta, que é justamente essa reta aqui. Ok? Então, essa reta é daquela equação, ou essa equação é dessa reta. Ok? Bastante simples. Então, para isso que serve aí a equação da reta, para você localizar aqui a reta no plano cartesiano. Tá certo? Agora, como é que eu encontro a equação de uma reta? Nós partimos da equação e encontramos a reta. Agora, como é que eu encontro a equação de uma reta? Nós temos duas maneiras de encontrar a equação de uma reta, tá? Primeiro, nós vamos ver aqui quando você tem dois pontos. Quando você tem dois pontos, você consegue encontrar a equação da reta. Depois a gente vai ver quando a gente tiver só um ponto e a inclinação dessa reta. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer a equação da reta quando a reta passa por dois pontos dados. Então, vamos supor que a reta passe pelo ponto aqui 1 e 2 e pelo ponto 3 e 1. Pronto. Qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos? Aí você vai lembrar, lá da aula anterior, de alinhamento de três pontos. Então, se três pontos estão alinhados, quer dizer que eles determinam uma reta. Tá certo? Mas aqui eu só tenho dois, professor. Como é que eu faço? O outro ponto você vai colocar um ponto genérico. Ponto XY qualquer. Então, esses três pontos estando alinhados, eles determinam uma reta. Tá certo? Então, vamos impor a condição de alinhamento de três pontos. Você faz um determinante, 1, 2, o outro ponto, 3, 1,
e o último ponto x, y. E aqui você preenche ele de 1. Assim, alinhamento de 3 pontos, eu coloco os 3 pontos e a última coluna de 1. Tá certo? Então, dado 2 pontos, você inclui um terceiro ponto, um ponto genérico, e faz a condição de alinhamento. Então, vamos aqui resolver essa condição de alinhamento. Repete as duas primeiras colunas e faz as multiplicações. A diagonal principal, aqui vai dar 1, mais 2x, mais 3y. Tá aí a minha diagonal principal. Agora vamos para a diagonal secundária. X mais y, 6 mais 6. Isso aqui é a minha diagonal secundária. Então, fazendo esse determinante aqui, diagonal principal, 1 mais 2x mais 3y, menos a diagonal secundária. Como todo mundo aqui é positivo, vai ficar aqui menos x, menos y, menos 6. Certo? Então, diagonal principal menos diagonal secundária. E para os pontos estarem alinhados, esse determinante tem que ser igual a 0. Certo? Então, aqui, ó, nós temos a equação da reta. Falta só fazer as reduções, né? Nós temos um bocado de x aí e y. Vamos fazer as reduções aqui, ó. 2x menos x, sobra x. 3y menos y, 2y. O termo independente, 1 menos 6 dá menos 5, igual a 0. Pronto, aqui é a equação da reta. Tá certo? Então, para fazer uma equação da reta, dado 2 pontos, você inclui um terceiro ponto genérico, que você vai chamar de x e y, e impõe a condição de alinhamento de 3 pontos, que é aquele determinante lá, com os 3 pontos e a última coluna de 1. Faz o determinante, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. O que me sobra aqui é a equação da reta. Essa equação aqui, nesse formato aqui, ela é chamada de equação geral da reta. Equação geral da reta. Certo? Aqui é a equação geral da reta. Beleza? Agora, essa equação ela pode ser apresentada de uma outra forma. Que forma é essa? É a forma da equação reduzida da reta. Que é a mesma equação. Só que você faz o seguinte, você isola o y em um membro. Tá certo? Então, para eu achar que é a equação reduzida da reta, vou fazer bem aqui, ó. Eu vou isolar o y, tá? Então, eu tenho aqui, ó, x mais 2y menos 5 igual a 0. Eu vou isolar esse y aqui, tá? Então, fica assim, ó, 2y, passo tudo para lá. Menos x, claro, eu falei x e botei 5. O x passou para lá, ó, menos x mais 5, ok? Eu isolei 2y, eu quero isolar um y só. Então, y é igual a menos x mais 5 dividido por 2. O 2 passa dividindo. Ok? E a forma que você deve apresentar a equação reduzida é assim, ó. Y igual... Aí aqui você faz assim, ó. Menos 1 sobre 2x mais 5 sobre 2. Esse 2 você divide para os dois termos. Tá certo? Então, essa aqui, ó. Essa aqui é a equação reduzida dessa reta aqui. Equação geral, equação reduzida. É a mesma equação, tá? A única diferença é que você, aqui na equação reduzida, você isola o y. Tá certo? Depois a gente vai ver aqui a importância da equação reduzida. Ok? Então, quando se tem 2 pontos, você faz isso. Você coloca os 2 pontos, inclui um terceiro ponto genérico, faz o determinante, e você obtém a equação geral. Se a questão quiser a equação reduzida, você isola o y e tem a equação reduzida. Tá certo? Ok? Tranquilinho aí? Vamos agora para a segunda parte. A segunda parte é quando você vai determinar a equação da reta e você tem apenas um ponto e a inclinação dessa reta. A gente vai falar de inclinação e de coeficiente angular. Vamos aí para a segunda parte da aula. Ok, pessoal, então vamos agora para a segunda parte da aula que a gente vai trabalhar com a inclinação da reta, tá certo? Então, primeiro eu vou definir aqui o que é a inclinação da reta. Então, vamos aqui, ó.
fixe aqui essa retazinha vermelha, tá? A inclinação da reta é o ângulo no sentido anti-horário que essa reta faz com a horizontal, tá certo? Então, ó, tá aqui a reta vermelha, né? Então, vou traçar aqui a reta horizontal. Pode ser aqui o próprio eixo X, tá? Mas como ele está muito embaixo, vou fazer bem aqui, ó. Tá aqui essa reta horizontal. Então, a inclinação da reta seria esse ângulo aqui, ó, no sentido anti-horário. Seria esse ângulozinho aqui, tá? No sentido anti-horário com a horizontal. Tá certo? Então, a inclinação da reta vermelha seria esse ângulo alfa aqui. Se eu for fazer aqui para a retazinha verde, qual é a inclinação dessa reta? Ó? Sentido anti-horário a partir da horizontal. Então, seria esse ângulo beta aqui. Tá certo? Então, isso é a inclinação. Você mede a inclinação em relação à horizontal no sentido anti-horário. Não seria esse ângulo aqui, ó. Seria esse outro aqui. Tá certo? Então, a inclinação da reta seria esse ângulo aí. Então, em alguns casos, né, você pode determinar a equação da reta quando você tem um ponto e a inclinação. Ok? Então, vamos voltar aqui, ó, a equação reduzida da reta. Quando eu tenho uma reta na forma reduzida, por exemplo, y, eu vou colocar de forma genérica aqui, igual a mx mais b. Tá? Coloquei aqui de forma literal, né? Só letras. mx mais b. Esse termozinho ao lado do x, ele é chamado de coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta. E esse termo independente aqui, o b, né? Esse termo é o coeficiente linear da reta. Tá? Okay? Então, por isso que a gente coloca a equação muitas vezes na forma reduzida, para que a gente possa ter bem definido quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. Vou falar primeiro do coeficiente linear, que é mais simples. O coeficiente linear, o número que está aqui, é aonde a reta toca o eixo y, tá? Então, o coeficiente linear representa onde a reta toca o eixo y, tá certo? Então, se aqui tiver um 2, quer dizer que a reta vai tocar o eixo y no ponto 2. Se tiver um menos 1, vai tocar o eixo y no ponto menos 1, tá certo? Então, o coeficiente linear é apenas isso, é onde a reta vai tocar o eixo y. E o coeficiente angular, o número que está aqui, coeficiente angular, mzinho aqui, ele é a tangente do ângulo de inclinação. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui, ou desse aqui. Tá certo? Se tiver um 4 aqui, quer dizer que a tangente desse ângulo mede 4. Tá certo? Então, se eu tiver esse ângulo e um ponto, eu consigo a equação da reta. Tá certo? Por quê? Né? Se eu tiver esse ângulo, né, eu vou ter esse número, que basta calcular a tangente do ângulo, vou ter o m. E eu tendo um ponto, um x e um y, eu vou e acho o b. Pronto, eu tenho o b e tenho o m, tenho a equação da reta. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo. Tá certo? Então, ó, na equação de uma reta, na sua forma reduzida, o termo que está próximo ao x é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo de inclinação. E o termo independente é o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta toca o eixo y. Ok? Mais ou menos aí? Muita informação, né? Olha aqui, ó. Quando a reta é crescente, né? Quando você vai aumentando o x, o y vai aumentando, né? Ela é crescente. Essa tangente aqui é tranquilo, né? Que aquela tangente ela é positiva, tá? Não sei se vocês lembram lá do segundo ano da trigonometria, a tangente no primeiro quadrante é sempre positiva, tá certo? Agora, quando a reta é decrescente, você vai aumentando o x, né, e o y vai diminuindo, tá? Você vai aumentando aqui, ele vai estar diminuindo, quando ela é decrescente,
ou quando esse ângulo aqui ele é maior do que 90 graus, aí a tangente é negativa. Tá? Esse númerozinho aqui se torna um número negativo. Tá? Vamos fazer um exemplozinho para achar uma equação da reta, dado a inclinação e um ponto, certo? Vamos fazer um exemplozinho aqui numérico, né? Porque só com essa parte aí teórica meio que fica embaçado aí o entendimento. Então vamos fazer um exemplozinho aqui, tá? Dado a inclinação da reta, né? Um ângulo de, por exemplo, 45 graus, uma reta que passa pelo ponto P 2 e menos 1. Então, como é que vai ser essa reta aqui, que tem a inclinação de 45 graus e passa por um ponto? Então, dado o ângulo, né, a inclinação e um ponto, tem como eu determinar a equação dessa reta. Então, vamos lá. A reta, na forma geral, é assim, ó, y igual a mx mais b. Esse x e esse y é um ponto da reta. E eu tenho um ponto da reta aqui. Tá certo? Esse m é a tangente do ângulo de inclinação. Eu tenho um ângulo. Então, quanto é a tangente de 45? Tangente de 45 graus. A tangente de 45 é 1. Tá certo? Então, vamos substituir o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um y? Tenho. O y é menos 1. Eu tenho m? Tenho. O m é 1, que é a tangente do ângulo. 1. Eu tenho x? Tenho. O x é 2. Mais b. O b é o que eu não tenho. Eu vou encontrar o b aqui, ó. Então, fica aqui, ó. Menos 1, 2 vezes 1, 2. Vou passar o 2 para cá, né? Coloquei menos 1 e botei foi um 2. Menos 1, aí menos 2 igual a b. Tá? Passei o 2 para o lado de cá. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Então, b é menos 3. O b é menos 3. Olha, eu tenho b e eu tenho m. Né? Eu tenho b, o coeficiente linear, e tenho o coeficiente angular. Então, eu vou só montar a minha equação. Né? A minha equação, lógico, vai ter y igual a mx, o m é 1, né? Então, fica só x mais o b. E o b é negativo, né? Menos 3. Pronto. Aqui eu tenho a minha equação, né, na forma reduzida, equação reduzida da reta. Se eu quiser a equação geral, trago todo mundo para cá e igual a zero. Tá certo? Então, dado um ângulo e um ponto, você faz a equação da reta. Você faz como? Tem aqui a equação na forma reduzida, você vai só substituir, né? Aqui pela tangente do ângulo e o x e o y pelo ponto dado. Aí você só acha o b, aí depois você monta a equação, né? Deixando só o y e o x. Tá certo? Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje era só. Até a próxima. Valeu. Tchau.